Essa é sem dúvida uma das rivalidades mais antigas do YouTube brasileiro. Só que nos últimos dias a situação saiu completamente do controle. O que começou anos atrás como uma discussão entre sobrenatural e ilusionismo agora envolve acusações gravíssimas, novos processos, respostas de mais de uma hora e uma guerra que parece cada vez mais longe do fim. Como muita gente viu apenas cortes e trechos isolados, pouca gente sabe o que realmente aconteceu. Hoje você vai descobrir como que essa rivalidade começou, por que Felipe Barbieri e Tio Spook se tornaram inimigos, o que foi dito dos dois lados, quais acusações foram feitas e por que essa história pode mais uma vez acabar nos tribunais. Vamos entender o que está acontecendo? Sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A treta entre Spook House e Felipe Barbieri é uma das mais antigas da internet e já se arrasta há anos. Tudo começou como um debate entre Rodrigo, o tio Spook, e o ilusionista sobre o sobrenatural e ilusionismo. Mas a discussão rapidamente virou xingamentos, processos, insinuações pesadas e nos últimos dias esse caso ganhou mais um capítulo que muito provavelmente também pode acabar na justiça. Mas antes de chegar nessa parte, eu acho que vale relembrar como que os dois chegaram ao ponto de um sentir tanto ódio pelo outro. O canal Spook House ele foi criado por Rodrigo Bonsaver, e me perdoe a pronúncia agora se estiver errado, tá? Conhecido como Tio Spook, e se tornou um dos maiores fenômenos do YouTube brasileiro no nicho de terror, paranormalidade, espiritualidade. Esses dois picos aqui são as batidas no microfone. Então quando possivelmente essa figura que estava no meu quarto saiu, ela bateu diretamente no microfone. Então isso aqui foi captado como se um espírito, alguma coisa batesse na cúpula do microfone. Lá na metade da década passada, ele era um gigante aqui da plataforma, com investigações em locais supostamente assombrados, análises de vídeos misteriosos e limpezas espirituais. O canal conquistou o público ao misturar investigação, carisma e mistério. Lá embaixo tem 3 sombras se manifestando, tá? Lá em cima tinha só aquele senhor meio bestial, mais ninguém. Embaixo tem 3 sombras que estão saindo da casa para o jardim. Ele cresceu tanto que fez collabs com nomes gigantes do YouTube, como Lucas Lira, Rato Borrachudo, Christian Figueiredo, Gaules, entre tantos outros. O Rodrigo chegou até a visitar a casa desses influenciadores para fazer limpezas espirituais e verificar se havia alguma atividade paranormal por lá. Ontem ela pediu para eu pegar um remédio para ela, falou, tá em cima do armário da geladeira. Eu fiquei pensando, mano, quem guarda um remédio em cima do armário da geladeira? Aí você pergunta pra ele. Não é? Foi ele que Você deu a quer ideia. tocar nele? Quero. Ali por 2020, com a febre dos podcasts, ele também aproveitou essa onda e virou presença constante nos maiores do país. Esse assunto já desperta curiosidade por si só. E o Rodrigo tinha carisma, sabia se comunicar e prender a atenção. Por isso, cresceu muito, era bastante respeitado no meio. Nessa época, ele estava no auge. Já Barbieri trabalha com mágica, mentalismo, ilusionismo desde os anos 2000. Em 2015, criou um canal focado em performances urbanas, mentalismo, tutoriais básicos e desde então ele foi consolidando a carreira até se tornar um dos maiores nomes da mágica no país. Enquanto mágicos mais conservadores o criticavam por revelar segredos da profissão, ele defendia que ensinar o básico criava novos públicos e valorizava a arte. E nesse ponto eu concordo. Eu acho que quando o mágico ele ensina algumas magiquinhas, alguns truquezinhos básicos ali para quem está se interessando, aprender e brincar ali com a família, você tá com certeza atraindo ali novos espectadores, um público novo para consumir esse tipo de conteúdo. Eu mesmo, já vi muito vídeo de mágica ensinando como é que faz. Eu tenho baralhos ali, eu adoro esse tipo de assunto. Embora já tivesse uma base sólida de fãs e alunos de mágica com a Magic Lab, o grande estouro para o público aconteceu entre 2021 e 2022, tá? Acredito que um dos principais pontos de virada aí foi a sua primeira participação no Podpah. Você precisa me falar uma coisa. Você tá sentindo... Ô, você é louco! Calma, você tá sentindo a lâmina, ó? Lógico que tô, tá gelada. Tá encostando em você? Para. Tá encostando mesmo? Eu não quero daquilo. O que você tá falando aí? Olha Mano, aqui, dá pra ver a lâmina aqui. Ah! Nossa, mano, eu senti ela!
Mano. Depois disso, passou por vários outros podcasts e cresceu ainda mais na internet. E um dos assuntos mais comentados em praticamente todas essas entrevistas era justamente a treta com o Rodrigo. Isso só aumentou ainda mais a rivalidade entre os dois. A briga começou por volta de 2020, 2021 e, ao que tudo indica, teria sido iniciada aí pelo próprio Barbieri, que publicou um vídeo desmistificando aí as supostas atividades paranormais do canal do Spook Houses. Hã? Aqui, ó. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui, Luiz. Não aqui. Aqui tem uma mancha preta no chão. Hã? Não tava na esquerda? Agora tá na direita. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Ele se esconde aqui dentro. Ela tá aqui, Luiz. Não aqui. Ele não tava na despensa e um ano depois ele tá? Ele se esconde aqui dentro. O espírito não estava naquela despensa. Tanto que... E eu queria entender como é que ele consegue ver espírito através da câmera, né? Porque o que é a câmera? A câmera, na verdade, a filmagem é uma fotografia. São colocadas várias fotografias na sequência, que são os frames, e isso forma o vídeo. A fotografia, ela capta luz, foto. Como é que você vê um bagulho que não reflete luz, que seriam os espíritos, tá ligado? Tá. Mas ele fica aqui, ó. O espírito feminino tá aqui. Tá aqui, ó. Ela Olha tá lá. aqui. Aqui, na edição, a gente colocou os dois vídeos, um do lado do outro. Se liga. Tá. Ele se esconde aqui dentro, mas ele fica aqui, ó. O espírito feminino tá aqui. Tá aqui, ó. Ela tá Olha lá. aqui. Ela tá aqui. Ela tá na esquerda. Ele falando num vídeo que tava na Ela tá esquerda. aqui, Luiz. Não aqui. Aqui tem uma mancha preta no chão. Ela tá aqui, na esquerda, ele fala no primeiro vídeo. Aqui na esquerda, e não aqui na despensa. Isso ele fala no vídeo de 2017. Ele se esconde aqui dentro, Agora no vídeo de 2018 ele fala que ela se esconde dentro, onde ele falou que ela não tava. mas ele fica aqui, ó. E do lado direito, que ele falou que não tava também. Felipe mostrou essa contradição analisando o mesmo vídeo. Em 2017, Rodrigo dizia que o espírito estava de um lado. Já em 2018, usando exatamente o mesmo vídeo, afirmava que ele estava do outro. Foi aí que a confusão entre os dois começou. E o próprio Barbieri, antes de desmistificar ali o Spook, mostrou como que Rodrigo costumava reagir com quem publicava qualquer coisa contra o seu trabalho. Palavras ofensivas, ódio, preconceito religioso, idiotices, atitudes infantis ou mesmo vídeos afrontosos serão tratados como ameaças e denunciados junto à comunidade do YouTube e levados a juízo para processos judiciais. Ou seja, ele já tenta coagir no começo. Você pensou em refutar o cara, você já tá coagido só de entrar no canal dele, porque ele vai te processar. E é engraçado porque no meu vídeo do Flow, onde eu comento sobre ele, olha a maneira que ele tratou a galera nos comentários. Duvida tanto de mim, pague para ver ou me processe. Agora seja homem, coloque sua foto aí, não se esconda no anonimato. Isso pra mim é ser covarde. Todos que duvidaram de mim me chamaram pessoalmente e demonstrei. Duvido. O fato é que você e a grande maioria das pessoas desse país são preconceituosos e adoram ofender pela internet. Adoram ofender pela internet. Ainda está pra nascer alguém que diga isso na minha cara. Bando de macho de internet que se esconde atrás da saia da mamãe. Ou seja, pra refutar ele tem que aguentar ele na porrada, é isso que ele tá querendo dizer aqui? Isso é falta de surra. Na internet todos são machos, mas pessoalmente ninguém fala na cara. É medo da conta do dentista no dia seguinte. Ou seja, aqui ele tá ameaçando o quê? Supostamente, eu aprendi a usar essa palavra, supostamente quebrar os dentes de quem refuta ele, é isso? Normalmente quando você tem razão, você não se preocupa muito em partir pra agressão, né? Essa figura é o típico papai não me nota, mamãe tem outro já e vai pra internet pagar de machão, mas vive no anonimato xingando os demais. Novamente, hoje ninguém fala na cara. Enganar os outros por dinheiro. A alegação é essa que terá que comprovar na justiça, querido. Falsa acusação criminosa é crime se volta contra você. Uma pessoa fez isso e hoje está sendo chamada na delegacia para responder. Ou seja, eu não preciso falar nada, vocês já pegaram a ideia do cara, né? Refutou ele, bicho. É dessa maneira que ele vai reagir, mesmo ele tendo falado que palavras ofensivas, ódio, idiotices ou atitudes infantis ou mesmo vídeos afrontosos serão tratados como ameaças, denunciados no YouTube, levado para... Ou seja, ele tá falando que vai processar quem fizer o que ele tá fazendo? Foi aí que nasceu uma rivalidade entre os dois, né? Sempre que Felipe participava de um podcast, acabava falando sobre o Spook e o mesmo acontecia do outro lado. O ilusionista chegou até a propor que os dois gravassem um programa juntos para cada um defender as suas crenças e testar aqueles jogos envolvendo espíritos. Rival, é? Não é rival, eu não conheço ele. Eu reagi a 2 vídeos dele só. O primeiro foi que ele reagiu ao mesmo vídeo em 2 anos diferentes. E cada vez que ele reagiu, ele falou que o espírito tava num canto da casa. Nossa, deu mole. Aí isso pra mim, tá ligado? Já prova muita coisa. E o segundo vídeo que eu reagi foi aqui. É muito simples, cara. Inclusive, se vocês toparem, se o Spook topar, a gente vem aqui um dia todo mundo. Nossa, essa é Na foda. na boa. Não Os vem, dois. não vem bater em mim porque ele é gigante, irmão. Ele te amassa não na tem pra onde eu porrada. correr aqui, tá ligado? Ah, eu topo, Eu topo. ganho na corrida. A gente topa. Na porrada não, tá ligado? Eu Mas topo é simples. fácil. O teste qual que é? A gente vai fazer o tabuleiro Ouija de novo. Vai? Beleza. Só que a gente não vai fazer com o tabuleiro Ouija dele. Ou pode fazer com o dele também, só que a gente vai mudar. Você viu que ele falou que não, tem que ser só sim e não, porque as letras, o obsessor tá muito longe, e aí não vai dar pra chegar até... Cada hora é uma desculpa, tá ligado? Vamos botar o tabuleiro na mesa, e nós vamos colocar no tabuleiro várias opções, vários círculos, pro negócio ir até aquele lugar. 8 círculos vão estar em branco. Só 2 círculos vão ter sim, e no outro vai ter não. Então a gente tem 10 círculos pro bagulhinho ir, um tem o sim, um tem o não, e os outros 8 são em branco. Quem for fazer, vai estar vendado. Se o bagulho for direto pro sim e pro não toda vez,
eu calo a minha boca pro resto da minha vida. O principal argumento do Felipe era que, na maioria das vezes, o Spook recorria a truques para convencer o público de que havia algo paranormal acontecendo. Para defender esse ponto, ele citava charlatões que marcaram a história. Um dos exemplos mais conhecidos é o do israelense Uri Geller, que virou celebridade mundial nos anos 70, entortando colheres, realizando outros truques aí, enquanto afirmava possuir poderes paranormais. Portugal caramba, agora já era, perdi minha aposta. Portugal fez 2. Ai, que tristeza. Parei, família! Parei! É máfia! Basta! Mas você não acha que a parada dele é meio que uma mágica também? É, totalmente. Por isso que eu me senti no dever de expor o que estava acontecendo ali. Porque o meu código de ética é nunca usar minhas técnicas de mágica, de mentalismo, de hipnose e o caralho pra me passar por paranormal. O nome disso é charlatanismo. Lembra do Uri Geller? Nome? Não. O Uri Geller era um cara que ia no Fantástico e ele entortava talher, entortava metal. Toca mesmo. Você bota o talher, coloca o talher em cima do chaveiro de tu casa, pega no outro dia, vai estar entortado. Você ia lá no outro dia, tava a mesma coisa, tá ligado? Era técnica de mágica, velho, que ele fazia pra entortar os talheres. Aquilo eu falei, mano, é muito antiético usar truque de mágica e usar hipnose, que são coisas comprovadamente científicas, não tem absolutamente nada de paranormal na hipnose. Hipnose é uma ciência, mágica é ser baseada em ciência. A hora que você pega essas técnicas e usa pra falar que você é capaz de curar doenças, que você é capaz de limpar o ambiente. Limpar o ambiente eu ainda quero que se foda, tá ligado? O dinheiro é da pessoa, tá indo lá na casa, quer limpar, a pessoa se sentiu bem, é aquilo que a gente tá falando da religião. Show de bola, vambora. A partir do momento que ele fala que vai curar a sua diabetes com 1, 2 sessõezinhas, aí que eu pego pilha. Felipe expôs até situações delicadas de pessoas que teriam pago por limpezas espirituais do Rodrigo e depois teriam se arrependido. Eu recebi muito relato de gente que pagou limpeza espiritual pra ele, se arrependeu pra caralho, e foi atrás e ele simplesmente nunca mais respondeu, tá ligado? Ele fazia uma limpeza espiritual das pessoas através de foto. Você mandava foto pra ele, ele fazia a limpeza, tá ligado? Claro que Spook não ia ficar calado depois dessas exposições, né? Ainda mais porque ele já havia mostrado que não deixava passar quem o questionasse. Na visão dele, o vídeo do Barbieri não era apenas uma crítica, mas um ataque direto à sua honra, à sua religião, o budismo tibetano, e ao seu trabalho, ao chamá-lo de mentiroso publicamente. Incomodado com a repercussão e os danos à sua imagem, Rodrigo decidiu processar Felipe por calúnia e difamação. Cara, para o debate, a gente trouxe muita coisa. Muita coisa, cara. Um processo, uma namorada. Processo? Ah, seu amigo lá. Não, sei de nada. Sei de nada. Sendo processado. Sei de Tá nada. processado. Pelo Casas Assombradas. Mas aí teve algum... Não sei se você pode falar, mas Posso? teve alguma coisa que evoluiu disso ou ainda tá... Não, teve aquela audiência de conciliação lá, deu em nada. Ele foi? Foi online, né? E aí? É que eu não posso falar o que acontece, isso é tipo sigiloso total, tá ligado? Nem o juiz tem acesso ao que rolou nessa audiência. Ele não tava? O juiz não, é um mediador, o cara nem é formado em direito, tá ligado? Eu achei que bizarro, não sabia que existia isso. Ixi, nunca vi. Mas aí não rolou. Júri EAD mandou uma notificação. É, então. Eu tive que tirar, eu fiz o, mandou na verdade, eu fiz o react do 24 horas. Só que a gente, ele veio. A gente entra, só tem um álibi. Não é álibi, porque é verdade. Ele falou, vocês estão me chamando de charlatão. Só que no título tá, ele é charlatão? Interrogação. Aí passa a batida. Mas é que o que eu penso assim, eu não quero ficar, cara, eu entrei em 2 brigas esse ano que me ensinaram, mano. Só te cansou? Só me cansou, velho. Uma com o Spook e uma com o Nando Moura. Com o Nando Moura eu resolvi. Tá, Sério? tudo, Resolveu? tudo bem assim. Ele na dele, eu na minha. Porque no meu podcast lá eu soltei um que ele é meio neonazi, tá ligado? E aí ele pegou pilha com razão, tá ligado? Não deveria ter chamado ele disso. Eu fiz um vídeo pedido pra ele aceitou e ficou show. Mas o Spook podia ter feito o mesmo, cara. Faz um vídeo me arrebentando, fala que eu sou macho de bosta, fala que eu sou burro, fala o que quiser. Fala que meus argumentos aqui estão errados, dar os motivos dele. Ou já chamei ele pra fazer uma live comigo e a gente, debater numa live, ele fazer o tabuleiro hoje na minha frente e tal. Não topa, ele foi pra justiça, direito dele. Eu acho que seria mais legal e mais ético ele sentar comigo frente a frente e a gente debater o bagulho. É rápido, né? No fim das contas, ao que tudo indica, a justiça entendeu que Felipe tinha o direito de produzir esse tipo de conteúdo por se tratar de uma figura pública. Porém, segundo o mágico, por causa de uma palavra usada em um dos seus vídeos, ele acabou perdendo o processo e teve que pagar uma indenização ao rival. Esse processo ele também pedia isso, ele pedia que eu apagasse todos os vídeos, que todos os podcasts que tenham vídeos meus falando sobre ele tinham que apagar os vídeos também, e queria me proibir de falar sobre ele pro resto da minha vida. E o que a juíza decidiu? Ela negou basicamente todos os pedidos dele. Ela rebateu as alegações, defendeu uma liberdade de expressão, falou que se ele postava vídeos públicos ele tinha que aceitar críticas públicas também, que ele, querendo ele ou não, se tornar uma pessoa pública nesse momento, e que ele tinha que aprender a lidar com críticas e com opiniões diferentes da dele. Bom, acontece que eu acabei perdendo o processo porque eu usei uma palavra que me prejudicou, digamos assim. E essa palavra, como ela é um termo tipificado no Código Penal, a juíza entendeu que o uso específico dessa palavra pode ter causado algum dano pra ele. Por conta desse detalhe técnico, ele ganhou o processo, entre aspas. Entre aspas, por quê? Porque ele tava pedindo um valor bizarro de indenização e a juíza mandou eu pagar, sei lá, 40 vezes menos, 30 vezes menos. Enfim, ele gastou muito mais com o advogado do que eu tive que pagar pra ele. Depois dessas denúncias do ilusionista, muita gente passou a enxergar o tio Spook de outra forma. Para uma boa parte do público, a sua credibilidade tinha ido por água abaixo. E com isso, os números do canal despencaram. Basta olhar o canal para ver que desde a treta, as visualizações caíram bastante. Além disso, outras personalidades da internet também passaram a questionar o Spook e o seu trabalho. E aí, eu peguei um vídeo dele, que tinha maior visualização, falei, deixa eu pegar um vídeo aqui, né, tinha 3 milhões de visualizações, alguma coisa assim, e aí eu fiz a análise da narrativa dele, eu fiz em cima do que eu sei.
Eu não julguei a crença dele, eu não julguei se ele acreditava ou não, eu não julguei se as pessoas que estavam ali acreditavam ou não, eu não julguei se o público dele acredita nele ou não, eu não julguei se o que ele está fazendo é algo ilegal, imoral, ou simplesmente da cabeça dele. Eu não julguei absolutamente nada. O que eu disse foi, essa estrutura de narrativa que ele usa é leitura fria. E aí ele usa leitura fria, ele usa leitura crente, ele usa indução. O que é leitura fria? Leitura fria é você falar um monte de coisa e de repente a pessoa começa a pescar algumas coisas daquilo que você está falando. Como que isso for gravado em bits? O que é pixel? Como é que você tá falando aqui no vídeo? Tem uma assombração aqui. Explica isso. Ele ficou perplexo com uma pergunta tão óbvia. Eu falei, cara, pra mim não faz sentido nenhum você gravar. E aí, ainda mais que teve uns outros vídeos que o pessoal mostrou ele assim, que ele falou, nessa casa aqui eu tenho um espírito passando aqui, eu estou sentindo uma energia pesada aqui. Aí pegaram esse mesmo vídeo e mostraram pra ele outro podcast, ele falou que tava aqui. Eita lá. Tem esse vídeo. Eu não tô inventando, tem esse vídeo. Aí cortaram tudo, jogaram no Twitter e já era. Eu não lembro como é que eu tô falando assim. Eu não lembro todos os questionamentos que eu fiz pra ele. Eu sou cristão, tá certo? Mas se é um espírito tá passando, como que você filma, você tem toda a razão. E aquilo lá passa, né? Pelos bits é multiplicado. Isso aqui tá no servidor do YouTube. Então o espírito tá confinado no servidor do YouTube, passa por fibra ótica. Então beleza, já faz uns 5 anos que essa briga começou. De lá pra cá, vira e mexe, um alfineta o outro. Só que recentemente a treta voltou a esquentar. Rodrigo publicou um vídeo detonando não só a Barbieri, mas praticamente toda a classe dos mágicos. Felipe não deixou barato, né, e respondeu aí com outro vídeo respondendo o rival. E dessa vez o processo talvez possa vir do lado do ilusionista contra o Spook. Ou vai saber também, né? Pode vir do Spook de novo, enfim, né? Processar, todo mundo pode processar todo mundo, né? Agora quem vai ganhar, só o juiz ali vai saber. O que aconteceu foi que depois de receber reacts e críticas de outros profissionais da mágica, como Nicolas Neuromágico, que é muito amigo do Barbieri, o Spook publicou um longo vídeo de resposta e gerou uma enorme polêmica ao fazer acusações pesadas contra toda a classe dos ilusionistas. A discussão deixou de ser apenas uma briga entre youtubers. O que começou aí como uma resposta a um react acabou virando um ataque generalizado, até eu diria, de Rodrigo contra mágicos ilusionistas. Tudo começou quando o Nicolas Neuromágico publicou um react analisando a página do Spook Houses no Reclame Aqui, comentando as reclamações de clientes que contrataram limpezas espirituais e disseram ter se sentido lesados. Incomodado, Rodrigo respondeu com um vídeo de mais de 1 hora, e o que deveria ser apenas uma tréplica acabou escalando para acusações gravíssimas. Além de falar de Nicolas e Barbieri, ele também direcionou críticas a praticamente toda a classe dos mágicos. Chegou a falar da sexualidade dos desafetos, tentou desmerecê-los, dizendo que não tinham formação acadêmica. Eu tava com uma batata na geladeira, esqueci de comer, e aí apareceram os cabelos. É exatamente essa figura. Aí falo, puta, é aquele lá que tira o coelho do cu, Eu fico, não, olha o cabelo do cara, meu. É isso, cara. Gostei, tem um bom argumento. Sexualizar as coisas, vocês vão ver que ele faz isso o tempo todo. Inclusive, se tiver algum psicólogo aí, um psiquiatra assistindo o vídeo, poderia deixar nos comentários pra mim o que explica a pessoa sempre usar xingamento, acusação e sempre envolver algo sexual, sempre tudo com cunho sexual. O que isso explica sobre a pessoa? A sua mãe falou que foi colocado no mundo um filho com problema sério, precisa voltar pra linha de produção. Ele tem receio de falar meu nome, então ele dá apelidinhos, faz insinuações, mas sem citar o meu nome. Até que são um pouquinho menos covardes. Porque o rapaz que me atacou não tem formação acadêmica nenhuma. Nem ele, nem o Zé do Cabelinho. Não tem formação acadêmica. Zero escolaridade. O que tem a ver a formação acadêmica? Não ter escolaridade e não ter formação acadêmica são coisas distintas. Mas eu tenho ensino superior. Mas só que assim, tipo, foda-se que eu fiz faculdade. O que tem a ver? Relações homoafetivas, mas respeito os dois que têm essa relação homoafetiva aí, sem problema nenhum. É bizarro porque no meio do vídeo dele ele dá uma Eu falei que eu ia abrir o Reclame Aqui. Falando que o moleque não tinha cérebro, que precisa voltar pra linha de produção. 2024 é patético. Eu nem tinha visto. Só que a coisa foi escalando, tá? E o Rodrigo passou a citar supostos golpes e crimes envolvendo ilusionistas. Ele apresentou alguns casos de mágicos que teriam cometido esse tipo de prática. O problema é que acabou usando esses exemplos para generalizar, dando a entender que todos os mágicos agiam dessa forma. Começar a fazer afirmações sobre todos os mágicos, e eu nem tenho como fazer uma introdução ao que ele vai falar aqui. Aqui eu não escondo nada, tirando esses caras que escondem o coelhinho do cu. Mágico denuncia falso roubo de carro para tentar receber seguro no Rio de Janeiro. Mágico de Petrópolis, na região serrana, vai responder pelo crime de estelionato, após a Polícia Civil desmascarar um falso relato sobre um roubo de carro dele no intuito de receber o seguro do veículo. Os mágicos, eles têm poderes tão grandes que eles conseguem esconder um carro no cu. É incrível o cu desses mágicos, é impressionante como eles são estelionatários. Até aqui, ele pegou uma notícia de um cara, de um mágico que aplicou um golpe em alguém, e ele generalizou, meio que dizendo que isso é intrínseco de nós mágicos. Só que agora a história fica ainda mais séria. Primeiro, o Spook ele recorre ao GPT para citar supostos golpes que, segundo ele, alguns mágicos costumariam aplicar. Na sequência, passa a associar a profissão a crimes gravíssimos, né, mencionando estelionato, abusos e até mesmo pedofilia. Entrar no chat GPT e ele vai pesquisar, provavelmente, quais golpes mágicos aplicam, chat? E aí
o chat, como sempre que ele não tem embasamento sobre alguma coisa, ele inventa umas coisas, pega pontas soltas de outra, e o Spook lê isso como se fosse a fonte mais fidedigna de informação possível. Assim. Crimes dos mágicos. Golpe da caixa mágica. Um mágico mostra uma caixa, coloca a sua própria nota financeira, dinheiro controlado, e afirma que em 24 horas o dinheiro colocado ali vai se multiplicar. Vítima deixa uma bolada de dinheiro na caixa, mas o montante nunca é devolvido e o mágico desaparece. É o que esses caras fazem, os mágicos golpistas da internet. Canalhas. Tome cuidado com os mágicos. Aqui começa a ficar complicado. Lá podem esconder até criminosos em festas de criança, pedófilos. Atrás de uma cartola pode ter um criminoso. Advogados, cruzou, né? Mas se você ainda acha que não cruzou... Agora, o pior golpe de todos foi de um famoso mágico chamado David Copperfield. O David Copperfield, então, é o símbolo desses mágicos, o ídolo desses mágicos. Os mágicos mais famosos do mundo, conhecido por grandes ilusões, aparecimento de estátuas e pessoas. História criminal indireta. Em 2024, 16 mulheres o acusaram de assédio sexual, abuso sexual e má conduta sexual. Em diversos lugares dos Estados Unidos, incluindo as ilhas que ele controla. Ou seja, Epstein. David Copperfield estava na lista de pedófilos. Ele encerra esse trecho dizendo... Acho que melhor vocês mesmos conferirem. Tome cuidado com os mágicos que você convida para as festas de criança. Ali pode ter um pedófilo e um criminoso abaixo daquela cartola. Preste muita atenção nesses canalhas que vocês então estão se deparando. Bom, além do que vocês acabaram de ver, o Barbieri ele fez um resgate histórico, mostrando como grandes ilusionistas tiveram um papel importante em desmascarar charlatões ao longo dos séculos. Ele cita Houdini, que dedicou os últimos anos de vida a expor pessoas que alegavam ter poderes sobrenaturais, paranormais. Também lembra de James Randi, considerado por muitos um dos maiores ilusionistas da história, que passou boa parte da carreira desafiando qualquer um a provar fenômenos paranormais, oferecendo até mesmo grandes quantias em dinheiro. Felipe também fala do projeto Alpha, criado para mostrar como muitas pessoas estão predispostas a acreditar nesse tipo de coisa, né, e acabam ignorando explicações óbvias. Enfim, acho que vale a pena assistir o vídeo dele lá, porque ficou muito bem feito, tá? Principalmente essa parte aí documental aí dos mágicos. Mas o principal ponto é que, como um dos mágicos mais conhecidos do país, ele acabou falando em defesa da classe diante das acusações feitas pelo Rodrigo. Rodrigo, você tem todo o direito de se defender, você tem o direito de não gostar de mim, você tem o direito de não gostar do Randy, de nenhum mágico, só que você não tem o direito, cara, de acusar um monte de gente que nem te conhece e que nem você conhece, que não tem nada a ver com a sua incapacidade de lidar com a verdade, contraditório, com o mundo real. Você não tem esse direito. Diz que a gente é rato, né, porque a gente não vai até você, e eu já te desafiei. Inúmeras vezes eu volto a desafiar. Vamos debater frente a frente. Daí você mostra os seus poderes num ambiente controlado por mágicos. Você vai conseguir mostrar seus poderes? Ir lá fazer videozinho com o Rato Borrachudo, Dora Figueiredo, Cristian Figueiredo na casa deles. Fácil. Faz com um mágico. Me mostra seu poder sobrenatural, Spook. Eu quero ver seu poder. Sabe por quê? Porque se for real, eu admito na hora. Os mágicos são os maiores interessados em descobrir mágica de verdade. A gente sempre foi. Só que enquanto você se esconder atrás de ataque pessoal, chat GPT e esse monte de acusação grave e covarde contra uma classe inteira, a gente vai continuar aqui fazendo o que o Houdini, o que o James Randi, o Nicholas e o que mais um monte de mágico sempre fez. A gente só quer dar para as pessoas as ferramentas para elas mesmas descobrirem quando estão sendo enganadas. Só que vocês acham que parou por aí? É claro que não, né? Poucas horas depois do vídeo do Felipe, o Rodrigo já apareceu com mais um vídeo. E eu vou te falar, né? Foi mais um vídeo gigantesco, né? Com mais de 1h30. Então, quem quiser conhecer o lado por completo, né? Assistir tudo na íntegra, eu acho que vale a pena assistir o vídeo inteiro lá do Spook. Mas aqui eu vou resumir os principais pontos, pelo menos do que eu entendi, né? Até porque lembram que eu disse que provavelmente o Felipe seria quem levaria essa briga para a justiça? Pois é, né? Na tréplica, o Rodrigo afirmou que pretende processar o Barbieri mais uma vez, né? Tanto na esfera civil quanto na criminal. Claramente esse vídeo já está com o meu advogado e ele vai tomar as devidas providências legais, seja civil e dessa vez criminal. Tá? Eu tenho essa opção de processar o Felipe Barbieri criminalmente e por tudo aquilo que ele me imputou de crimes de charlatanismo, estelionatário e tudo mais, tudo isso foi printado porque ele publicou isso jogando pro alto no seu Twitter. E achou que nunca implicaria no seu crime. E ele foi condenado, ele perdeu o processo. Mas ele quer um novo processo. Depois o Spook ele entra na questão da autoridade, da experiência, fala dos cursos que oferece, mas também reforça que trabalha com religião e tudo mais. Bom, o ponto mais interessante é quando ele afirma ali que o próprio Ministério Público já reconheceu legalmente a sua atuação. Tenho mais de 30 anos de experiência em religiões, atendo pessoas dentro de uma esfera de terapias complementares, com mais de 60 certificados pós-graduação, tudo acadêmico, só que é acadêmico, tá? Todos os certificados estão aqui. E eu já perguntei para o Felipe Barbieri, qual é a sua formação acadêmica para me questionar? Nenhuma. Então ele passa a acreditar no mundo fantasioso de Bob. Então ele acredita no que ele quer, dentro, obviamente, do meu universo, ou seja, tendo diversos cursos de neurociência, psicanálise, psicologia, tudo isso daqui, tudo documentado, tudo já apresentado em juízo. Mas ele não entende
ele é incapaz de absorver isso. Não somente isso, mas eu também tenho a decisão do Ministério Público, o qual me atribui todos os meus habilidades e capacidades aqui e os direitos previstos dentro da Constituição do meu ir e vir e das práticas que eu então me proponho. Tá aqui, tá no documento que Felipe Barbieri também esqueceu. Rodrigo também fala do Nicolas e do vídeo que reacendeu toda essa treta. Ele bate bastante na declaração que o mágico teria dito, então, que ele deveria ser preso durante boa parte do vídeo, tá? O Rodrigo insiste que essa frase ultrapassa o limite de uma simples crítica. Resolveu falar sobre videntes. Ok, Lene sensitiva, Márcia sensitiva, sei lá. E aí falou meu nome. E falou que eu devia ser preso no vídeo dele. Veja, isso é ultrapassar um limite. Por quê? Porque ele está imputando crimes contra uma pessoa que ele não sabe quem é, não conhece nada da existência, nunca acessou meus serviços e parece que ele quer tomar um processo também. Muito bem, eu fiz um vídeo rebatendo esse cara e demonstrando todas as reclamações absurdas, infundáveis, no Reclame Aqui, onde as pessoas vieram reclamar da minha religião e reclamar do meu canal e não dos meus serviços. E que era pífio e medíocre, sendo que eu atendo hoje, de novo cálculo, 10 pessoas por dia, vou chutar. 10 pessoas por dia. Sendo que o Reclame Aqui tinha 2, 3 reclamações por ano. Então é pífio e medíocre esse tipo de coisa. O que demonstra que eu sou exatamente eficaz e ajudo pessoas de verdade. Mas na cabeça do Felipe Barbieri, infelizmente, isso daí não existe. Porque vai contra o elemento de descrença do mesmo. Então ele passa a atacar os elementos de crença dos demais. Eu tenho 5 formações em teologia. Mas o Felipe Barbieri ele não entende isso. Então ele se coloca querendo me atacar claramente para pegar hype no meu canal, para pegar hype por meio do meu nome. Só pode. Ele não consegue superar isso, ele não consegue superar a perda do processo, ele não consegue me esquecer. E aí a minha resposta, ela é claramente, o que faz o cara ficar tão louco ao ponto de perseguir uma pessoa? Ou ele tem algum problema com relação a entender em que existem diferenças entre as pessoas, ou seja, ele pode ser cético, ateu, não faz diferença nenhuma no meu mundo. Na verdade, Felipe Barbieri nunca fez nada no meu mundo, a não ser me atacar e me imputar falso crime. Ou ele tem algum problema de neurose, em ficar neurótico em stalkear uma pessoa. Como vocês viram, né, ele também destaca o fato de o Felipe ser um descrente, sugerindo que esse seria um dos motivos, então, para ele atacar tanto o seu trabalho, né? Basicamente, na primeira parte do vídeo, o Rodrigo monta toda a sua linha de defesa, tenta demonstrar autoridade pela formação acadêmica, relembra várias vezes que venceu um processo contra o Felipe Barbieri, acusa Felipe e Nicolas de atribuírem crimes sem provas e sustenta que as críticas ultrapassam a liberdade de expressão por atingirem sua honra e a sua prática religiosa. Quando você faz um vídeo desse, Felipe, você está fazendo com que as pessoas ataquem a minha integridade na rua. Por quê? Porque você está me chamando novamente de criminoso. Eu nunca te fiz nada. Eu nunca te coloquei a pecha de absolutamente nada. Você é que me colocou como estelionatário e charlatão. E você perdeu na justiça o processo. Mas você insiste ainda. O seu amiguinho, o neuromágico, ele foi lá e me atacou, dizendo que eu devia ser preso. Eu, no meu direito de resposta, respondi, ironizando e dando risada sobre o comportamento dele em pegar o Reclame Aqui e usar contra mim, sendo que no Reclame Aqui, novamente, tinham pífios comentários de pessoas que estavam lá para ofender a minha honra e não para falar realmente o que aconteceu em certas situações. Rodrigo também passa boa parte do vídeo se defendendo de algumas falas como as que fez ali sobre David Copperfield. Além disso, reforça várias vezes que Felipe perdeu o processo por não conseguir provar as acusações de charlatanismo e usa depoimentos de influenciadores como Gaules, Rato Borrachudo e principalmente Ninja para validar o seu trabalho. Tem diversos outros mágicos que foram acusados de pedofilia. Nossa, eu cruzei a linha. Não, quem cruzou a linha foi o David Copperfield em sair com meninas menores de idade. Você que deveria fazer um vídeo sobre o David Copperfield. Mas você não faz. Por que será? Fez no chat GPT. Lá podem convidar criminosos em festas de criança. David Copperfield simplesmente fui levado quando o Christian Figueiredo entrou em contato comigo, falando, olha, meu nome é Christian Figueiredo e tal, eu queria que você viesse na minha casa. Eu não sabia nem que era Christian Figueiredo. O Christian, eu fui até a casa do Christian, na Vila Mariana, fui lá, ele com a esposa, não sabia quem era, mostrei pra ele comprovou, isso não foi ao público, e ele falou, a partir de agora você pode ir na minha casa, que ele tinha ali no Morumbi, hoje ele não mora mais. A partir daquele momento, o Rato Borrachudo entrou em contato comigo falando, eu te desafio. Eu falei, por que você me desafia? Eu nem sei quem é Rato Borrachudo. Eu te desafio você vir aqui na minha casa e me mostrar o que realmente tem. Tá bom, cara. Fui lá, Rato Borrachudo ficou de queixo, a mãe dele participou, todo mundo participou, cara. De você não acreditar em mim,
não descredibiliza meu trabalho em que o Rato Borrachudo teve, o Gaules teve, o Damiani teve a comprovação. O Gaules fez 3 sequências de vídeo lá, um vídeo gigante, dizendo que o Rodrigo falou é real. Mas as pessoas preferem escutar um mágico que não possui formação acadêmica nenhuma. Ele também acusou o Felipe de tirar as falas de contexto, manipular trechos dos vídeos e ainda deu algumas cutucadas, chamando ilusionistas várias vezes de neurótico e sugerindo que ele procurasse um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Vendo essa resposta do Rodrigo, né, eu acredito que quando o Felipe disse que usou uma palavra que o fez perder o processo, talvez tenha sido charlatão ou estelionatário, tá? Posso estar enganado, mas o Spook bate muito nessa tecla ao falar da ação que venceu contra o ilusionista. Enfim, foi processado e perdeu. Acabou, cara. E mesmo assim, você continua fazendo vídeo me atacando. Já judicialmente podcasts onde eu participava e em algum momento alguém perguntava sobre ele, tentava derrubar, ficava enchendo o saco dos podcasts pra pagar em entrevista. Nesse processo... Você foi em todos os podcasts me chamando de charlatão e estelionatário. Isso é crime. Isso é falsa imputação de crime. É a mesma coisa que eu for em podcast e falar, supostamente, que você é um pedófilo. Porque o David Copperfield assim o é. É fato? É real? Não, não é. Eu nunca te imputei crimes, mas você imputou a mim charlatanismo e estelionatário. E você disse que eu vendia cursos. Eu não tenho um curso que eu vendo. Não, eu tenho todos os prints. Mas você foi em todos os podcasts. Foi no Vênus, foi no Podpah, foi em outros podcasts ali, me imputando crime, cara. E curiosamente, eu não tive o direito de resposta. Depois chega o momento em que Spook começa a ler o processo que venceu. Ele destaca que a justiça reconheceu que Felipe o acusou de charlatanismo sem comprovação e lê trechos da sentença. Também nega incentivar pessoas a abandonarem tratamentos médicos e continua dando algumas cutucadas no rival. Fabiana Kumai, tá? Procedimento do Juizado Civil Especial, indenização por dano moral, Rodrigo Bonsaver e Felipe Frari Barbieri. Lhe diversa sobre questões do direito de fato, estas provadas pelos documentos e tudo mais, a preliminar de incompetência territorial não prospera, tal, em que, de acordo com a tradicional distribuição de ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código Processual... Que absurdo, cara. O Felipe realmente ele esconde a verdade. É ônus da autora provar os fatos constituídos do seu direito e do réu da existência do fato impeditivo, modificado ao extintivo do direito da parte contrária. Narra o autor, na exordial que estudou sobre diversas religiões ao longo dos anos, atuando na área de terapias complementares, com diversas certificações, alega que o réu estaria maculando sua honra, reputação e credibilidade, bem como teria formulado falas preconceituosas e ofensivas sobre sua crença e religião, especialmente ao apontar que o requerente estaria praticando crime de charlatanismo através de afirmações feitas do seu canal, YouTube e podcast. A imputação da prática de um crime através das publicações e redes sociais extrapola o exercício do direito de liberdade de expressão, tendo em vista que ultrapassa os limites da mera exposição de opinião pessoal divergente, causando danos à imagem e honra do ofendido. E você fala que a juíza lhe deu o direito da liberdade de expressão? A imputação de prática de um crime através de publicações em redes sociais extrapola o exercício de liberdade. Parabéns, Felipe. Novamente, você esconde a verdade de uma maneira brutal. Na sequência, Rodrigo lê outro trecho da sentença e diz que, na interpretação dele, a juíza reduziu o valor da indenização para evitar judicializações excessivas, mas, segundo ele, também ficou registrado que, se as condutas continuassem, novas ações poderiam ser propostas. Tá? O Rodrigo ele interpreta isso como um aviso da justiça e insinua que pode voltar a processar o Felipe, dessa vez buscando o valor integral que pediu. Vai ter que pagar uma indenização. Porém, se isso se repetir, tá aqui ó, indevida assim a condenação da parte ré e indenização por danos morais no elevado montante requerido de 40 salários mínimos, vez que, não havendo um incômodo excepcional, vale dizer, acima da normalidade para intrincadas e complexas situações inerentes à vida e à convivência na sociedade, não é recomendado que se arbitre indenização nesse patamar. A hipótese, mesmo porque se busca através do procedimento jurisdicional a solução da lide e a prevenção de litígios, desestimulando o desnecessário ajuizamento de ações para os infinitos inconformismos de meros proposições existentes entre os indivíduos e viabilizando-se a razoável manutenção de paz social. E ainda ressaltou que se isso continuasse, eu poderia novamente entrar, que ela me daria então os 40 salários mínimos. Será que vai ser dessa vez, Felipe? No mais, o Rodrigo ele continua reagindo ao vídeo, né, do Felipe, rebatendo ali vários pontos, mas sem trazer nada muito diferente do que a gente já viu até agora. E volta a falar bastante ali da parte religiosa, comenta a recente polêmica envolvendo os vídeos sobre o Ganley, segue nessa linha. O budista, tanto do Zen, quanto o Shan, quanto o vietnamita, quanto o tailandês, quanto o tibetano e outros budismos que existem. Eu não posso fazer do Ganley, porque ele não quer que eu faça do Ganley. A partir de hoje eu tenho que mandar um e-mail pro Felipe Barbieri perguntando quais vídeos você quer que eu faça. Porque a Sônia abriu um submundo, não é possível. Um urubu tem mais respeito com o cadáver dos outros. Primeiro. Ofensa, crime religioso contra a minha pessoa. Novamente, 10 anos no espiritismo. As pessoas vão no espiritismo e falam, eu queria fazer uma psicografia. Por favor, a senhora pode fazer? Mesma coisa, Mayra Rocha, né? A pessoa vai lá e faz. A pessoa chega pra mim e fala, cara, eu queria que você fizesse o testemunho com o Ganley, eu queria que você encaminhasse a consciência do Ganley. Faz parte da minha religião? Faz.
Então veja, me chama de urubu do mundo espiritual. Notadamente é um crime religioso contra a minha fé e contra aquilo que eu pratico. Pega no pé do Felipe pelo fato dele ter feito vaquinha para pagar o processo. Olha que absurdo. A pessoa se colocou no estado de vulnerabilidade mentiroso, porque você já tinha mais de, sei lá, 1 milhão de pessoas no seu canal e você tinha uma renda disso, e você falou, eu não tenho como pagar meu advogado, eu não tenho como pagar a indenização dele, vou fazer vaquinha. E as pessoas foram comprar o seu curso. E aí você publicou nas redes sociais que você ganhou muito dinheiro vendendo os cursos pra, obviamente, lacrar e lucrar sobre a minha pessoa. Eu tenho esses prints. Ele também se defende das críticas envolvendo o Reclame Aqui, dizendo que respondeu todos os pontos, mas que Felipe não mostrou isso. Além disso, as farpas continuaram até o fim do vídeo. Mentira que empatou a Croácia. Se eu for pra você, ele vai ter o seu nome, como eu tô falando, Felipe Barbieri. Esse vídeo é pra você, Felipe. Tá? E eu não tenho medo de você. Te encontro na rua onde você quiser. E aí você fala na minha cara o que você fala nos vídeos, me chamando de charlatão estelionatário. Você pode falar isso na minha cara. Só que, de novo, a gente vai pra uma delegacia e nós vamos começar um processo novo, cara. Assim, ele respondeu aos pontos do começo do vídeo do Felipe, né? Só que as acusações mais pesadas sobre a classe dos mágicos e tudo mais só aparecem no final do vídeo, né? No final do vídeo do Barbieri. E ali no vídeo do Barbieri essa parte vem depois, então, que ele fala do Houdini, do James Randi, do Projeto Alpha. O problema é que quando chegou nessa parte, o Spook aparentemente achou que o vídeo tinha acabado, ele encerrou a reação sem assistir o restante. Eu não vou mais ficar batendo nisso aqui. Pra mim isso aqui é cachorro morto, já foi processado, já perdeu. E novamente o cara quer ficar roendo o osso, tá? E literalmente, porque eu perdi 26 quilos, então, né? Eu sinto muito, cara. O vídeo que eu analiso, o meu próprio Reclame Aqui, tá no canal. Teve um menino que foi extremamente inteligente, ele foi lá do canal do Felipe Barbieri, assistiu o vídeo e escreveu, porra, teu vídeo é muito bom. Por quê? Porque eu mostro ipsis literis o que aconteceu no meu Reclame Aqui, mostrando que é uma resposta pro Nicolas Junqueira, e eu falo, cara, ó, é isso aqui, tá? Vamos abrir. O jogo é esse. Acabou, cara. Entendeu? Mas cada um faz o que quer. Parece torcida de futebol. Agora, será que eu tô sendo ingênuo ao achar que ele parou porque pensou que não havia mais nada sobre ele? Ou será que foi conveniente encerrar a reação justamente antes da parte mais polêmica? No fim, o Spook não respondeu às acusações mais pesadas. Eu acho que ele preferiu focar na questão do Reclame Aqui, reforçar várias vezes a vitória no primeiro processo contra o rival. Enfim, cada um destaca os pontos que acredita favorecê-lo e evita aqueles que podem prejudicá-lo. Mas eu quero saber de você. Lembra dessa treta? Tava sabendo? Relembrou agora? E aí? De que lado você tá? Ou não tá do lado de ninguém? Eu quero mais que o circo pegue fogo? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.